Olá, bem-vindo ao vídeo de apresentação do trabalho Análise de Discurso e Conteúdo da Legislação e Políticas Públicas para o Acesso da População Migrante e Refugiada aos Serviços de Saúde no Brasil, segundo a abordagem WPR, realizado no Programa de Iniciação Científica do edital 2019-2020 pelo graduando Gabriel Rodrigues, sob orientação da doutoranda Nayara Belli e da professora Ellen Gurgel. Estima-se que 272 milhões de pessoas sejam migrantes. Isso é cerca de 3,5% da população mundial. Soma-se a esse contingente 25,9 milhões de refugiados. No Brasil, entre 2011 e 2018, foram registrados 774 mil migrantes, sem contar os indocumentados. E até julho de 2019, haviam sido reconhecidos 11.231 refugiados e 171 mil solicitantes de refúgio ainda aguardavam resultado. O direito à saúde da população migrante, sob o contexto do acesso universal, são tratados na Agenda 2030, no Pacto Global para a Migração e na Declaração Política das Nações Unidas sobre a Cobertura Universal de Saúde. A universalidade da saúde no Brasil está na Constituição Federal de 1988, onde estabelece em seu artigo 5º a igualdade sem distinção de qualquer natureza entre nacionais e estrangeiros residentes no país, assegurando, entre outros direitos, a inviolabilidade do direito à vida e aos direitos sociais, como o acesso à saúde, em seu artigo 196. A lei do SUS declara que é devido ao Estado em estabelecer condições que assegurem um acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Isso mostra um alinhamento da legislação brasileira aos organismos internacionais como a OMS. Foi aplicada essa pesquisa a abordagem What the Problem Represents to Be, mais conhecida pela sigla WPR, sendo uma abordagem pós-estruturalista desenvolvida por Carol Bach, que objetiva compreender as problematizações em torno de um objeto em políticas públicas e propostas políticas, que é composta por 6 questões norteadoras que perpassam o assunto da política, suas pressuposições, seu contexto de criação, o que é deixado de ser tratado, os efeitos dessa representação e como e onde essa representação foi produzida e disseminada para compreender como o tema é problematizado nas políticas públicas e na legislação. Foi identificado apenas 7 políticas que tratavam sobre o acesso a migrantes aos serviços de saúde pública, 3 em âmbito federal, nenhum em âmbito estadual, uma nota técnica em âmbito distrital e 3 em âmbito municipal. Como a sua integralidade não era em acesso à saúde do migrante, foi selecionado os trechos que faziam interesse para essa pesquisa, tratando apenas o acesso ao direito à saúde. Bom, como o acesso de imigrantes e refugiados aos serviços de saúde é problematizado no Brasil. Foi identificado nessas 7 normativas em vigor em 2020 uma narrativa central, a garantia do acesso aos serviços de saúde através da igualdade de direitos entre nacionais e estrangeiros residentes no país e do acesso universal à saúde. Contudo, a presunção de efetivo gozo do direito por meio da narrativa de igualdade surge como fator central para o silêncio normativo e no estabelecimento de barreiras de acesso. Ao buscar como a igualdade é representada, ou seja, como as práticas lhe conferem sentido, identificamos 2 perspectivas na história brasileira, como a ausência ou negação de diferenças relacionada ao processo de assimilação cultural imposto aos migrantes do final do século XIX até 1970, e outra mais recente, como a redução da desigualdade, pautada na valorização dos direitos humanos e na adequação dos sistemas contemplando as diferenças. Entende-se haver um distanciamento entre o direito e o exercício do direito fomentado na problematização da igualdade, segundo as práticas locais e como essas impactam como é governado o acesso ou não acesso dos migrantes ao serviço de saúde. Conclui-se que, ao problematizar as especificidades dessa população em relação ao acesso ao serviço de saúde, assumindo assim uma retórica de igualdade entre migrantes e nacionais, pautada pela eliminação ou negação das diferenças, instituímos barreiras diversas, desde linguísticas às culturais, que reduzem a efetividade das legislações no cotidiano. Obrigado pela sua visualização nesse vídeo.